Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão no sacerdócio e irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, nós iniciamos hoje a chamada Grande Quaresma, que compreende um período de preparação, e a própria Quaresma, que vai se iniciar ainda mais tarde. E o Evangelho que nos é proposto a meditação no início deste período, que é chamado de Triódio, é bem conhecido. É aquele que nos conta do fariseu e do publicano, uma parábola contada por Jesus. E o próprio Evangelho nos diz que Jesus contou esta parábola para aqueles que julgavam os outros, para aqueles que achavam que eram superiores aos outros e por isso poderiam condenar aqueles que julgavam inferiores a si mesmos. A sociedade daquele tempo era extremamente religiosa, a sociedade em que Jesus viveu. Os principais grupos religiosos eram o dos fariseus e o dos saduceus. Os saduceus eram um grupo considerado uma elite, principalmente formada por sacerdotes, não somente, mas principalmente. E os que tinham maior alcance popular, maior influência sobre as pessoas, era o grupo dos fariseus, que era o grupo daqueles que observavam toda a lei, não só a escrita, mas todas as tradições nas suas minúcias, nos seus menores detalhes. Enquanto os saduceus se apegavam somente à lei escrita, não conservavam tantas tradições. E nós vemos que Jesus, por várias vezes, entrou em conflito com os fariseus exatamente devido ao seu espírito farisaico. É o que nós chamamos hoje de farisaísmo por causa deles. A observância de princípios religiosos sem o espírito da lei, sem o espírito que originou a própria lei. E para eles a lei era tão sagrada por ter vindo de Deus que nada, absolutamente nada, justificaria que algo fosse feito que não estivesse de acordo com ela, nem mesmo fazer o bem. É por isso que Jesus, ao curar alguém num sábado, numa sinagoga, sábado, dia de descanso e de culto a Deus, perguntou aos religiosos que ali estavam se era lícito ou não, correto ou não, fazer o bem no sábado. Porque, segundo eles, se fosse uma atividade que fosse considerada comum a algum tipo de trabalho, não poderia ser realizado num dia de sábado. O homem deveria servir a lei e não a lei beneficiar o homem, como era a vontade do próprio Deus. Por isso, Jesus tantas vezes entrou em conflito com aqueles religiosos, com os fariseus. E nós vemos o fariseu desta parábola, que na sua oração se apresentou como alguém que jejuava 2 vezes por semana. A obrigatoriedade naqueles tempos de um jejum era 1 vez por ano, no dia chamado Dia da Expiação. Mas aquele fariseu não jejuava só 1 vez por ano, ele jejuava toda semana e 2 vezes por semana. Geralmente os fariseus excediam todas as legalidades, todo o legalismo que a sua religião ensinava, porque acreditavam que assim estavam se tornando perfeitos diante de Deus. E ele também dava o dízimo de tudo o que ele ganhava, não apenas de uma parte, mas absolutamente de tudo. Suas colheitas, seus animais, seus bens em dinheiro, tudo. Ou seja, ele era alguém que contribuía corretamente para a manutenção da religião, principalmente do Templo de Jerusalém. Logo, naturalmente, aos olhos das pessoas,
ele era considerado alguém justo, um cumpridor dos seus deveres, um cumpridor da lei. Certamente bem visto e bem quisto por todos, elogiado por todos. E nós mesmos, com certeza, se estivéssemos ali, também acabaríamos por elogiá-lo. Já o publicano, aquele outro homem, aquela outra pessoa que Jesus apresenta na parábola, junto com o fariseu no templo, era um cobrador de impostos, ou seja, era um judeu a serviço dos dominadores romanos. Por isso eles eram considerados, os publicanos, os cobradores de impostos, traidores. Serviam aos dominadores. E mais que isso, eram chamados de pecadores, porque normalmente os fariseus, os publicanos, enriqueciam ilicitamente, cobravam a mais, se aproveitavam da autoridade que o cargo lhes dava e da sua atribuição de trabalhar com dinheiro para terem mais dinheiro e enriquecerem. Como Zaqueu, aquele chefe dos publicanos da região de Jericó, que nós vimos que queria se encontrar com Jesus e na casa de quem Jesus acabou por hospedar-se. E por isso os publicanos eram não só chamados de pecadores, mas eram desprezados por causa das funções que exerciam. E por isso aquele homem ali no templo, ele não se aproximou, não foi à frente como fez o fariseu. Não só pelo seu sentimento de indignidade, mas talvez até por temor de ser maltratado pelos religiosos outros que ali estivessem. Afinal, ele era desprezado, ele não tinha lugar entre eles. Mas e diante de Deus? Sabemos que diante dos homens da sociedade, os dois eram assim considerados e julgados. Mas os homens em geral, como estão diante de Deus? O apóstolo São Paulo, na sua epístola aos Romanos, cita um salmo e diz o seguinte: não há nenhum justo, nenhum sequer, todos se desviaram. Aos olhos de Deus, ninguém é justo, porque justo é Deus, perfeito é Deus, santo é Deus. Os grandes santos receberam de Deus a sua santidade. A justiça dos homens vem de Deus. E foi por isso, por Deus, assim ver os homens, todos que se desviaram, nenhum justo, que enviou o seu Filho, para que ele pudesse aplicar a eles a justiça que vem de Deus, já que nenhum homem poderia apresentar a Deus a sua própria justiça. Mas foi exatamente o que fez aquele fariseu. Ele não foi a Deus, ao templo, para pedir alguma coisa. E ele não foi para agradecer a Deus, pelo menos esta não era a sua oração, pelos seus benefícios para com ele. Mas ele foi agradecer a Deus por ele ser tão bom como era, por ele não ser como os outros homens, que eram pecadores, adúlteros, por ele não ser como aquele publicano que ali estava. Ele praticou a autojustificação. Ele não pediu misericórdia de Deus, ele não pediu a justiça de Deus sobre si, mas aproveitou para simplesmente dizer que ele era justo, que ele era perfeito. Mas nós vimos que a justiça humana, por melhor que seja, é falha e imperfeita. Por isso Jesus é aquele que nos justifica pelo seu sacrifício na cruz e pela sua ressurreição. E por isso Jesus disse que aquele homem não voltou para casa justificado, ou seja, com a justiça de Deus. Porque Jesus já havia ensinado, nós já lemos no Santo Evangelho: todo o que se exaltar será humilhado,
e que aquele que se humilhar será exaltado. Por isso, ao lermos este Evangelho no começo do tempo do Triódion, nós somos ensinados a fazer como nos ensina o Condáquion, que foi cantado neste domingo. Fujamos da soberba do fariseu e aprendamos a humildade do publicano. Porque a oração do publicano, pecador público, desprezado, que não tinha coragem de levantar os olhos e nem de ir mais à frente no templo, a oração dele, Deus aceitou. Porque ele reconheceu que não tinha justiça diante de Deus, que era pecador, mostrava arrependimento, batia no peito e pedia a misericórdia de Deus. E ele fez aquilo que o outro publicano, Zaqueu, fez. Se arrependeu, se converteu e com certeza, ao sair do templo com a sua oração ouvida e atendida por Deus, ele deve ter procurado endireitar a sua vida segundo os princípios da lei religiosa, segundo os princípios ensinados por Deus e que Jesus Cristo não só confirmou, como aperfeiçoou. Vamos então sempre cuidar da nossa vida espiritual e da nossa vida de uma maneira geral, diante de Deus, diante dos homens e de nós mesmos, de maneira que não aconteça de nós, nos julgando religiosos, corretos, justos, gente boa da igreja, que nos julgando assim, acabemos no final sendo julgados por Deus de uma forma totalmente diferente. Jesus veio para os pecadores, não para os justos. Veio como médico das almas para os enfermos pelo pecado e não para aqueles que são tão bons, tão justos e tão santos que nem precisam de Deus, como acontecia com aquele fariseu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.